Carne de lata, cozinha caipira, do Cerrado, rústica, delicada, intensa ou suave? Eu sou o Diego Badra e vou levar vocês para conhecer o Cerrado comigo. Fala galera, tudo bom? Hoje mais um episódio do Cozinha do Cerrado. Hoje um episódio um pouco diferente. Normalmente a gente está indo na roça colher o ingrediente e hoje a roça está vindo pra gente. Hoje a gente vai fazer a carne de lata do Léo Amu. O Léo Amu, ele representa para mim tudo aquilo que eu queria ser como cozinheiro. Ele é o cara que formou a cozinha de Brasília junto com os meus outros mestres. Sempre fui lá na banca dele no Ceasa comer o famoso pão com linguiça e o sanduba de carne de lata do Leozinho também. Então, obrigado, honra. Prazer imenso. Eu acho que essa coisa do resgate dessa nossa cultura alimentar regional, cultura alimentar do Cerrado, do Centro-Oeste principalmente, ela tem que ser dividida, tem que ser multiplicada, a gente tem que repassar isso para essas novas gerações, para que a gente não, em momento algum, possa perder tudo que a gente tem de história no modo de preparo dessa iguaria que é a carne de lata. Vamos lá, Leozinho, o que é a carne de lata no final das contas? Bom, a carne de lata, ela recebe esse nome pela forma como ela é acondicionada. Na verdade, é um processo de cocção da carne de porco e a conservação na banha é simplesmente uma forma de conservação dessa carne que dá durabilidade fora da geladeira. Guardada na prateleira. Guardada na prateleira e tal. Antigamente, muito antigamente, as pessoas usavam barricas de madeira. Entendi. Tá? Depois, com o começo da modernidade, começo do século XX, com a chegada de pequenos aviões, o combustível desses aviões vinham em latas de 18 litros, colocadas duas a duas dentro de uma caixa de madeira. Como havia muito pouca disponibilidade de embalagens, tanto a lata quanto a caixa foram introduzidas na cultura regional do Brasil. A caixa passou a ser uma referência para a comercialização de produtos hortifrutigranjeiros. Que legal. Nas ceasas do Brasil existe uma caixinha de madeira que, na verdade, ela tem uma capacidade de 36 litros, que é a somatória de duas latas, e essa caixa passou a ser uma referência para comercializar tomate nas ceasas, frutas, etc. Sempre a caixa é uma unidade de medida. E as latas deram origem tanto à forma de conservação da carne, conservada na banha, que a gente chama de carne de lata, por isso a carne de lata, mas essa lata também ela deu uma unidade de medida para produtos agrícolas. Quando você produz a carne de lata no ambiente da roça, você usa qual parte do porco? A carne de lata ela pode ser usada toda a parte do animal. No interior, em Minas Gerais, na região da Serra da Canastra, é muito comum se usar o chamado capado, porco gordo, tá? Onde você tira todo o toicinho dele, frita o toicinho para a produção da banha, separa as carnes nobres para cortes, como pernil, fazer um pouco de linguiça, etc. E o restante é tudo cortado, temperado e colocado nesse processo de cocção na banha. Entendi. No momento da confecção da carne de lata, é um momento de reunião de família, tá? Porque você engorda um porco por 6 meses. Você tem que aproveitar. Quando você vai aproveitar o porco todo, festa, você né? precisa de mão de obra, você precisa de gente. Então todo mundo entra no serviço. Tá? Todo mundo trabalha e a todo quantidade mundo trabalha, é sempre e a quantidade excedente. é sempre excedente. Leozinho, você me ensina a fazer então essa carne de lata? Claro, com muito gosto. Lembrando sempre que tempero cada um tem o seu. Lógico. Tá? E o meu, ele está disfarçado porque eu não vou passar minha receita o seu secular para você. Eu já vi que ele é secreto, Ele é secreto, eu já percebi claro. isso. Não precisa ficar preocupado que eu não vou te perguntar o que tem aí. Hoje nós vamos fazer usando panceta, que é uma carne que apresenta as características de fibras, de gordura e de carne, separando o corte, tá? E nós vamos fazer um pouquinho aqui para a gente degustar daqui a pouco. Show, certo? Vamos embora. Então, primeiro passo, cortar a carne em cubos grandes, tá? Você pode fazer em tamanhos que você achar mais conveniente. Não tem uma regra. Não tem uma regra. Lembrando que quanto maior o tamanho do cubo de carne, mais tempo de cocção. Mais longo o preparo. Tá. Então aqui a gente vai fazer cubos médios. E falar nisso, essa banha que resulta da carne de lata, a que você usa para fazer esse confitado da carne, você usa para alguma coisa? Claro. Depois?
Claro, a banha inicialmente, veja bem, nós temos dois tipos de gordura no animal, tá? Nós temos a gordura proveniente do toucinho, que dá uma banha de cor mais amarelada e de sabor mais forte. E aí, a banha que a gente usa é uma banha retirada das sobrevísceras do animal, que a gente chama de redanho, e ela resulta, depois de frita, numa banha branca, clara e mais leve. mais clara, mais suave, de sabor muito mais interessante. Então nós vamos agora transferir a nossa carne para um recipiente, onde nós vamos processar o tempero. O que tem nesse tempero, Léo? Basicamente alho e sal. Por que ele tem essa cor se ele só tem alho e sal? É porque é um alho escuro. As características de tempero, é como eu disse para você, tem que ser percebidas pelo hábito de cada região, de cada família, tá? Você traz um pouco da parte do Oriente Médio para o seu tempero? Muito. São influências de família que a gente não tem como desvincular, né? Tá? Aí eu acho legal porque nasce também meio que uma nova cozinha, né? Porque o que existia lá não existe aqui, né? Na época, principalmente, não existia aqui. Exato. Então você tinha que ir adaptando com as especiarias que eram encontradas aqui e tal. E nasce daí uma cozinha super rica, né? E super mesclada, que eu acho que é a parte mais bonita da a parte mais história, bonita, né? até porque a gente está falando aqui de uma cozinha caipira e estamos dentro de uma capital federal, uma cidade cosmopolita, temos presença de representantes do mundo inteiro. Sim. Tá? E estamos representando esse corte desse prato que remonta a 100 ou 200 anos de história e trazendo isso para as mesas hoje mais sofisticadas de toda essa população. Show. Daqui para frente, o que a Daqui gente pra precisa frente, fazer? Fogão? Fogo, como eu te disse, em algumas regiões se coloca direto imersa em banha e deixa ela cozinhar na banha para depois fritar. Certo. Eu prefiro refogar essa carne de maneira que ela solte os seus líquidos e esses líquidos ajudem na cocção, Certo. para depois colocar a banha, acrescentar a banha. Ela já entra com a banha já mais sequinha, já Isso, sem aquele excesso de umidade. Sem o excesso de umidade. E aí Show. ela vai só fritar realmente e depois vai ser acondicionada. O que antigamente era as carnes de lata, hoje a gente está colocando em baldes. Sim. Já que temos disponibilidade de embalagens Sim. menores para consumos de pequenas famílias ou pequenos comércios, mas ela fica com essa apresentação. Submersa na banha. Submersa na banha, totalmente envolta. Então bora pro fogão. Bora para o fogão. Galera, tá aqui, carne de lata do Léo Amu. Tá linda. Vamos comer daqui a pouco, mas primeiro eu quero saber, Leozinho, o que você fez na panela ali? Explica pra nós. Como eu falei a princípio para você, Badra, a carne é levada à panela só temperada, sem absolutamente nenhum pingo de gordura, nem nada. E ela é refogada, ou seja, ela é cozida nos líquidos que ela libera. Isso vai dar à carne uma característica de maciez, ela vai ficar muito mais saborosa, muito mais interessante ao paladar. Depois a gente acrescenta a banha numa baixa temperatura. Ou seja, a carne passa, antes de fritar, ela passa por um processo de cozimento na banha. Depois, sim, quando ela libera, ela tem a perda total da água, você aumenta a quantidade de calor, a quantidade de fogo, e ela então vai ser frita. É o que forma essa crostinha. É o que forma a crostinha, tá? E que vai garantir a sobrevivência dela mergulhada dentro da banha. Aqui, a gente, na comercialização, a gente coloca, como eu mostrei para você agora há pouco, tá? Ela dessa forma, já com a banha já solidificada, já resfriada. Nas fazendas do interior, é muito comum que essas latas de 18 litros fiquem no pé do fogão. Então, a banha permanece no estado fluido, líquido, tá? E a carne está sempre ali. Então, a qualquer momento que esse trabalhador entre em casa, ou seus filhos estejam com fome, ou chega um viajante, o fogo estando aceso, a carne já está conservada, então é só um processo de aquecimento. E hoje, para a gente, consumo doméstico, isso aqui, é o mesmo processo. Você tira a carne desse recipiente, coloca na panela para aquecer. Vai resultar numa sobra de gordura na panela. Sim.
Essa sobra de gordura é necessário que ela volte. Você pode voltar com ela Ela para... deve voltar legal. para o recipiente para que as carnes que permaneceram no recipiente Submerso. fiquem submersas. Por quê? A carne, mesmo ela já frita e mesmo ela envolta em gordura, se ela sobrar uma parte fora, depois de alguns dias ela começa a embolorar. Tá? Então ela precisa ficar Totalmente submerso. Ah, mas sobrou banha, eu faço agora. Agora, aquela banha que você usou para guardar a carne é fantástica para se usar para fritar ovos, é fantástica para você fazer um arroz, para refogar um feijão. Então, o feijão muda, é outra comida, sabe? É outra comida quando preparada com essa banha. Farofinha de banha também. Farofinha de banha. Aqui a gente colocou uma farofinha de beiju para que você possa perceber e entender a textura que a gente busca nessa carne. É uma carne que ela se dissolve apenas com o movimento de garfos. Tá? Então ela apresenta fibras, tá? E eu te convido para uma degustação agora. Eu já estava bravo aqui, que você já está mexendo na carne e eu aqui só na suculência dela. Vambora? Bom, eu também vou, porque eu também adoro, né? Então, espero que tenha uma oportunidade de experimentar essa carne, vale a pena. Eu sou suspeito. Acho que o Léo também é suspeito. Eu mais que todo mundo. Mas assim, primeiro, carne de porco, acho que pra mim assim, não tem nem nada perto. Nada que se compare a ela de sabor. É muito gostoso. E a textura que ela ficou aqui, gente, ela tá desmanchando na boca, desmanchando no garfo. A gente não precisa nem de faca pra comê-la. E ela tem todo o potencial do tempero do Léo, que dá para perceber bastante assim essa herança dele da cozinha árabe também no tempero. Você sente notas de especiaria. A crostinha dela também perfeita, dá uma crocância por fora e traz aquele sabor da reação de Maillard, né? Exatamente. Dessa caramelização da proteína. Tá aqui, produto finalizado. Vou levar esse produto dele lá para o nosso laboratório. E eu queria até sugestões, o que fazer com a carne de lata. A sugestão maior é comer bem, ponto. Show. Que formas nós vamos usar para combiná-la? Nós temos um universo aí pela frente, tá? Seja como componente de uma paçoca, sabe? Seja servida com um arroz de território, acompanhando um ovo frito, um arroz caldoso. Enfim, a cozinha caipira é uma cozinha muito rica. Nós temos uma imensidão de possibilidades. Servido com um pouco de piqui. Enfim, nós temos aí uma série de possibilidades. É muito fácil criar em cima de um produto bom. Pouco que você faz, você consegue. Então, vamos levar para o laboratório, explorar, ver o que a gente consegue fazer dentro desse universo maravilhoso da carne de lata. Beleza? Aguardem. Obrigado. Obrigado, meu filho. A carne de lata, para mim, representa muita coisa. Minha avó fazia carne de lata quando eu era moleque, lá em Uberlândia, em Minas Gerais. Ela perguntava, ela me ligava e falava, filho, o que você quer comer? E eu falava, eu quero a carne de lata e quero a sua carne de panela. Para mim era regra que tivesse esses dois ingredientes, esses dois preparos nas minhas férias quando eu ia para lá. A gente também pegou a carne de lata de um grande amigo e um cara que eu tenho uma paixão incrível, porque foi um dos que me fizeram entrar para a gastronomia, que é o queridíssimo Léo Amour. E que bom tê-lo aqui em Brasília, produzindo esse produto maravilhoso, dando essa oportunidade para eu trazer um pouco ele para vocês e mostrar para vocês o que a gente consegue fazer com ele aqui dentro do laboratório. Mais importante, hoje não tem experimentação fora da caixinha, fora da curva. Como é um ingrediente que representa muito afeto para mim, que está dentro da minha memória desde moleque, todos os preparos que eu pensei em fazer hoje são preparos mais afetivos, de cozinha afetiva, de cozinha de roça, de cozinha caipira. Então não teremos desidratações e etc, espumas e tal, não. Vou fazer uma comidinha básica hoje, tudo muito tranquilo de ser feito, mais fácil de ser elaborado, inclusive por você, e que vai trazer um tanto de memória para mim aqui, que vai acalentar um pouco o meu coração, lembrando dessa cozinha mineira farta que eu tive na minha infância. Beleza?
Então eu vou abrir, mostrar aqui para vocês a primeira curiosidade, parece sólida, né? Então é assim mesmo, ela tem que estar coberta pela banha, tá? Porque a banha é o que vai fazer aquela camada física de proteção para o alimento. Como é um alimento de bancada, como é um preparo que você não guarda frio, ele tem que ter essa película de gordura cobrindo todas as carnes para que a gente não tenha mofo e nem proliferação bacteriana. Daqui eu vou levar para a panela para a gente poder aquecer, para essa banha derreter e para a gente ter o produto já separado, beleza? Esse vai ser o primeiro experimento de hoje. É uma receita muito confortável, bem afetiva e muito versátil. É o arroz de território. Por que arroz de território? Porque é o arroz que a gente faz com o que a gente tem no nosso território. O arroz é um alimento super básico na nossa cultura, já está com a gente aí há muitos anos e está presente na casa de todo mundo. Eu peguei alguns ingredientes que fazem muito sentido para mim em um arroz de território. Todos esses ingredientes foram ingredientes que eu consegui na feira, que eu consegui na agricultura familiar e traz pra gente um pouco da memória afetiva da roça. Então o que a gente vai ter? O grão do arroz, cebola, alho, pimenta de cheiro, que é uma das coisas que eu mais gosto da nossa cozinha. Tem aqui também um caldo de porco, que foi um caldo feito com vários vegetais, várias cascas e com um joelho de porco defumado. Tenho algumas especiarias, semente de coentro, páprica defumada, cúrcuma e pimenta de macaco. Pimenta de macaco que inclusive vai vir aí. Já é um spoilerzinho que a gente vai trazer a pimenta de macaco, que é um ingrediente típico aqui do Cerrado, para um episódio exclusivo para falar dela. Além disso também eu tenho um pouco de couve, um tomatinho amarelo e Ora pronobis, que é tida como uma punk, é uma planta alimentar não convencional, muito típica da cozinha mineira, muito presente na roça, muito presente no interior mineiro também. É uma planta que não tem muito sabor, que não agrega muito na questão do paladar, mas ela agrega bastante na textura. E ela também é muito rica nutricionalmente, então ela tem um pouco daquela babinha do quiabo que eu acho fantástico na produção de um arroz, que eu tô querendo fazer um arroz um pouco mais úmido, um pouco mais caldoso, e a babinha da Ora pronobis vai deixar ele um pouco mais cremoso também. E para finalizar, aquele famoso cheiro verde. E aqui a gente tem um detalhe, né? O cheiro verde que eu tô usando hoje é um cheiro verde diferente do que eu uso normalmente. Eu tô com a cebolinha e com a salsinha. E por que eu tô fazendo isso? Porque se eu usasse coentro aqui nesse cheiro verde, minha avó Dulcita, que Deus a tenha, acho que ela ia voltar só para falar para não botar sabão na comida dela. Eu sou muito fã do coentro, utilizaria ele aqui ao invés da salsinha, mas por respeito à memória de vovó, vou usar a salsinha, certo? E agora, tudo isso aqui a gente vai levar para a panela e vamos ver se vai ficar um bom arroz de território. E, óbvio, eu esqueci do ingrediente principal do arroz de território, né? A carne de lata. Então, eu vou pegar um pouco dela ali na panela, que ela já está quente, e a gente vai fazer essa gravação do arroz de território em cima da panela. Inclusive, vai ser a receita que eu vou deixar para vocês no QR Code. Então, fiquem bem atentos e tomara que dê um bom arroz caldoso de território. Valeu! E esse foi o resultado do nosso experimento, o arroz de território. A receita dele vai estar no QR Code e assim, é de território esse arroz. Lembrem-se disso, façam ele com o que tiver na feira da sua cidade, na sua ceasa, com o que sai, com o que brota da tua terrinha, beleza? Próximo experimento, vamos fazer uma polentinha cremosa, que também é uma receita que eu comia muito quando eu era moleque, com um ragu da carne de lata. A gente vai ter então, para trabalhar essa receita, o baru, que eu vou trazer bem nos finalmente do preparo, que traz um pouco de crocância e também traz aquele saborzinho do tostado da castanha. Tenho também alho e cebola, a base do nosso ragu de tempero. Tenho aqui um queijo do cerro,
que é um queijo de uma região, de uma cidade chamada Cerro, de Minas Gerais, que para mim faz um dos melhores queijos do país. Temos aqui o fubá de milho para fazer a polenta cremosa, creme de leite fresco para deixar ela bem cremosa, um molho de tomate feito aqui na casa e o caldo de joelho de porco, que é o mesmo que a gente utilizou no arroz. A gente vai levar tudo isso aqui para o fogo e o resultado daqui a pouquinho. Assistam. Valeu! E esse foi o resultado da nossa polentinha cremosa com um ragu de carne de lata. Ficou delicioso. Mais um experimento. Vamos agora fazer o bolinho de carne de lata. Eu tô fazendo ele numa base de croqueta espanhola, que é um bolinho que a base dele é um molho branco, um molho bechamel. Então, o que a gente vai ter? A carne de lata, ela já tá desfiadinha, certo? Fria, o ideal é que ela esteja fria. O molho bechamel, o molho branco, ele tá numa versão bem espessa, um pouco de páprica defumada, um pouco de pimenta de macaco. Além disso, sal e aqui a minha praça de empanado. Eu vou ter aqui então a carne de lata, vou botar o molho bechamel. A carne de lata desfiada, gente, ela vai dar uma textura no interior do bolinho bem bacana assim, que é como se fosse um bolinho de carne de panela. Então a textura final é bem agradável, tem uma carne bem cozida, desmanchando e desfiadinha dentro de uma massa bem cremosa. Eu já fiz essa croqueta com outros tipos de carne, com a carne de lata é a primeira vez que eu tento. Inclusive uma vez que eu encontrei o Léo Amu, ele veio me entregar, eu não me lembro o que foi, acho que foi a língua dele, uma língua defumada. Ele comentou comigo que ele queria fazer alguma coisa com a carne de lata, eu até dei essa ideia para ele, dele fazer uma croqueta com a base de bechamel, para ficar aquela croquetinha bem cremosa. Mas eu até conversei com ele outro dia e perguntei se ele tinha chegado a fazer, ele falou que não fez o teste. Então, Léo Amu, tá aqui o teste para você, meu brother. Para guarnecer o nosso bolinho de carne de lata, eu vou fazer uma emulsão, uma maionese de piqui. Tô trazendo a maionese de piqui para trazer um pouquinho do floral do piqui, que eu acho bem interessante para contrastar com a gordura da carne de lata. E um pouco de acidez também através do limão, da maionese. E, lógico, trazer mais cerrado para o bolinho de carne de lata. E esse foi o resultado do experimento da croqueta. Ficou esse bolinho super cremoso por dentro e crocante por fora, crack na boca, que é bem importante, com a maionese de piqui, que traz esse floral e completa bem a receita. Galera, esse foi mais um episódio do Cozinha do Cerrado. Hoje o protagonista foi a carne de lata, um ingrediente que eu tenho muito carinho e que consegui, graças a Deus, reproduzir aqui 3 receitas de cozinha afetiva bem bacana. A gente fez a croquetinha, que é o bolinho de carne de lata com maionese de piqui, a polenta cremosa com um ragu de carne de lata e o baru quebrado. E para você fazer em casa, o nosso arroz de território. Lógico, na sua casa, o território é o que você vive, então procure ingredientes do seu terroir, ingredientes da feira, ingredientes da Ceasa e façam a receita de arroz de território com a carne de lata. Através do QR Code você vai ter a minha versão da receita, mas fiquem livres e marquem Cozinha do Cerrado na hashtag do Instagram e respondam: o arroz de território de vocês é com salsa ou é com coentro? Muito obrigado, foi um prazer, até o próximo episódio. E ela também é muito rica nutricionalmente.